muito boa tarde para vocês que aqui estão, boa tarde para você também que nos assiste. Nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre resolução de questões de teoria geral do processo. Eu sou o professor Antônio Sá e a gente está preparando vocês para o concurso de estagiário do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu propus para vocês aqui 20 questões, e em 20 questões a gente tenta abranger grande parte do conteúdo de teoria geral do processo. Vejam que essas questões, elas não tendem a exaurir todo o conteúdo de teoria geral do processo. Nós não vamos esgotar todo o conteúdo do TGP, até porque nós não conseguimos em tempo hábil falar de todos esses conteúdos. Então eu selecionei algumas questões para vocês responderem. Os alunos que aqui estão, eles vão responder usando os clickers, inclusive alguns já pegaram os clickers, já estão com eles, e nós vamos proceder então à resposta das questões. Antes de começarmos, eu queria fazer algumas observações, até porque nós estamos na véspera, na antevéspera da prova. Eu gostaria de que vocês tivessem algumas noções para os estudos, não só para a prova de estagiário do MP, mas também para a vida de vocês. Primeira dessas noções, primeira dessas coisas é que parece às vezes que você estuda 30 minutos e faz uma pequena pausa de 2 dias. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Você precisa obrigatoriamente, para se preparar para qualquer concurso, para qualquer prova, de um cronograma. Se você não estabelece um cronograma, se você não estabelece uma meta semanal, uma meta diária, ou até mesmo uma meta mensal, você não consegue levar adiante os seus estudos, tá? A primeira parte, então, para estudar é você ter um cronograma. Segunda parte importante, segundo ponto importante é você desligar as tecnologias. Não é ali no WhatsApp que você vai fazer o seu estudo. Ali eu aposto que está de tudo menos o seu estudo. Então, segunda dica, desliga um pouco o celular, desliga o telefone na hora de estudar e tenta também desligar a sua mente desses dispositivos. Às vezes você fica pensando, será que tem notificação? Será que apareceu? Porque tem celular que tem um LEDzinho na ponta, né? Aquele LEDzinho, ele acende verde, azul ou vermelho, dependendo do tipo de notificação. Vira esse demônio desse celular para baixo, deixa ele desligado, deixa ele longe de você quando você estiver fazendo o seu estudo. Nós falamos que o período de estudos de qualidade varia de pessoa para pessoa e você precisa descobrir qual que é o seu período de estudos de qualidade. Tem gente que consegue estudar 15 minutos com extrema qualidade, tem pessoas que conseguem estudar 40 minutos, 1 hora. Você tem que descobrir qual que é esse seu período de estudo de extrema qualidade. E outra coisa também, na hora de estudar, não use aquele plano de estudos JK. Você vai tentar estudar em 5 dias, você deveria ter estudado em 50 dias. Não dá, não funciona. Você vai ficar desesperado, você vai tentar engolir matéria. Na hora da prova você vai pensar, eu lembro disso, mas deu branco. Você estudou, sabe que estudou aquilo, mas não consegue lembrar na hora da prova. Então, plano de estudo do JK também, pelo amor de Deus, né? E a última dica é, não desanime, não desanime. Não é porque essa situação aqui existe, ela estudo tanto para nada, ele seguir com 15 anos ganha 100 mil por mês. Olha que tristeza, não é? Não desanima não. Não é todo MC que dá certo na vida. Você tem um investimento muito mais certo estudando, apostando em você mesmo, do que esperando que a sorte lhe bata a porta. Então, continue, persista, continue estudando. É isso que vai fazer diferença lá na frente. Quando a gente fala de qualquer concurso público, a gente não fala que você estuda para passar, você estuda até passar. Você vai estudando, 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 se aprimorando, se aperfeiçoando e uma hora você acaba passando nesses concursos, tá bom? Então vamos começar a nossa resolução de questões. Primeira questão, eu vou pedir para que vocês, por gentileza, que estão com os clickers, já respondam aí para mim o que vocês acham em relação a essa nossa primeira questão. Vou só abrir aqui os resultados, vou puxar para a minha tela, tá? Olha só, primeira questãozinha então, uma questão simples. Eu quero que você coloque no canal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, canal, opa, só um segundinho, canal, deixa eu aparecer aqui, 32, tá bom? No clicker você aperta aí, channel, 32, channel, aperta canal, 32, digita 3, 2 e canal, tudo bem? Channel 32, channel, beleza? Acendeu uma luzinha verde ao final? Acendeu? Beleza, então significa que o canal agora está certo. A primeira questão é a seguinte, minha gente, vejam só, são princípios fundamentais da jurisdição. Ele dá para você aqui algumas opções de princípios da nossa jurisdição, do que entendemos por jurisdição aqui no Estado brasileiro. O Estado brasileiro, você sabe, ele tem aquele poder de ter direito através do poder judiciário. Quais são os princípios que norteiam, que baseiam essa jurisdição? Pode escolher, você tem aí a alternativa A até E, pode escolher, vou dar aí para você um tempinho para você escolher alguma dessas alternativas. Alternativa A,
São princípios: atividade, inevitabilidade, inércia; B, inércia, indeclinabilidade, delegabilidade; C, inércia, insubstitutividade, inevitabilidade; letra D, inércia, substitutividade, declinabilidade; e alternativa E, indeclinabilidade, inevitabilidade e substitutividade da jurisdição. Pode escolher alguma dessas alternativas, fique absolutamente à vontade para escolher a resposta que melhor atender a essa questão. Vou te dar aí um tempinho para você escolher a resposta que considera correta, tá bom? Vamos lá. Beleza. Maravilha. Então tem aqui algumas respostas já. Vamos começar dando uma olhadinha. Nossa, eu tenho uma divergência bacana. Melhorou agora. Melhorou. Agora melhorou. Eu tinha uma divergência enorme das respostas, agora deu uma melhorada aqui. Vamos começar analisando, primeiramente, a resposta considerada correta. Resposta correta, meus amigos. Algumas pessoas acertaram, outras pessoas erraram. Ela é a alternativa E. Tá? Alternativa E. Por que alternativa E? Porque você sabe que a jurisdição é considerada indeclinável. O juiz ele não pode declinar da jurisdição, do poder de dizer o direito, ou seja, de julgar. Além disso, existe a inevitabilidade da jurisdição. Ela se aplica obrigatoriamente, tá bom? Não tem como eu evitar a aplicação de uma decisão judicial. E por fim, o caráter de substitutividade da jurisdição. O que é o caráter da substitutividade? A jurisdição, ela substitui a vontade das partes para resolver os conflitos de interesse. Isso a gente viu na aula passada. Lembra que ela substitui a vontade das partes quando ela aplica a lei e resolve o caso concreto? Tá? Então, nós temos como alternativa correta a alternativa E. Letrinha D. Inércia, tudo bem. Substitutividade, tudo bem. Mas declinabilidade não está certo. Letra C. Inércia, tudo bem também. Insubstitutividade está errado, tá? Inevitabilidade está certo. Letra B. Inércia, indeclinabilidade, delegabilidade. O juiz ele pode delegar a função dele para outra pessoa? Por exemplo, o juiz, ele tendo um estagiário, ou o Ministério Público tendo um estagiário, eles podem delegar a função deles para outras pessoas? Tá, eu não quero que você fale, mas eu soube que o promotor tal, o juiz tal, eles delegam a função para o estagiário. Não pode, tá? Essas funções são absolutamente indelegáveis. E para continuar, para terminar lá, princípio da atividade, inevitabilidade e inércia. O princípio da atividade está fora. A jurisdição ela não é ativa, ela é considerada inerte, tá? Ela é considerada inerte. Vamos para a segunda questão nossa, questão de número 2. Vamos lá, só passar ela aqui para a gente. Questão de número 2. Essa questão ela é um pouquinho mais complicada, mas dá para você ter uma noção do que ela exige de você. João da Silva, com 14 anos, representado por sua genitora, ingressou com a ação de alimentos em face do seu pai, Antônio da Silva, que se encontra preso pela prática de crime de homicídio. Após a citação, o juiz deverá... Então, olha só o que aconteceu. O João tem 14 anos, foi representado pela mãe. Moveu uma ação de alimentos contra o seu pai, Antônio, que estava preso. Ele tinha praticado um crime de homicídio. Nessa situação, procure qual que é, então, a alternativa correta. Após a citação, o que o juiz faz? Alternativa A, nomeia curador especial para o Antônio. Letra B, determina a intervenção de um advogado constituído para defender os interesses do Antônio. Letra C, nomeia psiquiatra judiciário para acompanhar o caso em face do requerido encontrar-se preso. Letra D, determina a intervenção do MP pelo fato do requerido encontrar-se preso. Ou, letra E, aplicar os efeitos da revelia pelo fato do requerido encontrar-se preso. O que o juiz faz nesse caso? Você moveu uma ação contra uma pessoa que estava presa. O que o juiz faz? O que o juiz faz? Quando você move uma ação contra uma pessoa presa, logo após a citação, o juiz
Vou te dar aí mais 10 segundinhos para responder. Eu tenho aqui uma divergência, mais uma vez eu tenho uma divergência aqui nas respostas. Eu tenho algumas pessoas que escolheram a alternativa B de bola e algumas pessoas que escolheram a alternativa A. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, que vocês escolham, eu vou até já direcionar a resposta de vocês, que vocês escolham entre a alternativa A ou B. Pode responder. Entre a alternativa A ou B. A resposta está entre a alternativa A ou B. Pode responder. Beleza. Vejam que nessa questão eu tive uma situação extraordinária, tive uma situação bem peculiar. O que o nosso Código de Processo Civil diz em relação ao réu preso? Que quando ele estiver preso, quem defende esse réu preso será nada mais, nada menos do que um curador especial nomeado para ele. Vocês acabaram respondendo a alternativa B, determinar a intervenção de um advogado constituído para defender os interesses do requerido. Mas o que o nosso Código de Processo Civil diz é que será nomeado curador especial para defender os interesses do réu preso. Sabe por quê? Porque é nomeado curador especial todas as vezes em que eu tenho um incapaz processual. Se você não lembra disso, todas as vezes em que eu tiver um incapaz processual, ou seja, aquele que não detém a capacidade processual, eu nomeio um curador especial. Então, o curador especial é sempre nomeado para um incapaz processual. Só relembrando para você o que é capacidade processual e o que é capacidade de ser parte. Vamos por partes? Vamos por partes? Capacidade de ser parte é a possibilidade que você tem de ser autor ou réu no processo. Isso é capacidade de ser parte. Vamos olhar aqui, o João da Silva, esse rapazinho aí com 14 anos, ele tem capacidade de ser parte? Ele pode ser tanto autor quanto réu no processo? Aquilo não foi autor do processo? Foi, não foi? Mas ele estava representado pela mãe. Então, João da Silva ele tinha capacidade de ser parte, mas ele não tinha capacidade processual. Antônio, o que é capacidade processual? Olha só, presta atenção. É a capacidade de você ser autor ou réu no processo, independentemente de representação ou de assistência. Quem pode estar no polo ativo ou passivo de um processo, ser autor ou réu no processo, sem um representante ou sem um assistente, por exemplo, sem a mãe, significa que aquele sujeito ele tem capacidade processual. Esse rapazinho, João da Silva, ele tem capacidade processual? Não tem, porque ele está representado pela sua mãe. Então ele é considerado como um incapaz processual. Ele sendo incapaz processualmente, alguém dá a sua capacidade, empresta a sua capacidade para ele. No caso aqui a mãe. Mas a lei também fala, é considerado como um incapaz processual para determinadas situações o réu preso, porque ele não tem condições de ir a juízo para defender os seus interesses. Então o que o juiz faz? O juiz nomeia um curador especial para que o curador especial defenda os interesses desse réu preso que temporariamente está incapacitado de defender os seus próprios interesses. Tudo bem? Então é nomeado um curador especial para o réu preso. Tá joia? É nomeado um curador especial. Outra regrinha do curador especial que você tem que saber é a seguinte: também é nomeado um curador especial quando os interesses do representado, no caso aqui, por exemplo, do menor, colidirem com os interesses do seu representante. Vou te dar um exemplo, olha só. O João da Silva, esse rapazinho, ele é autor da ação, representado pela sua mãe. Vamos dar um nome para a mãe dele, por exemplo, Maria. Então, Maria é mãe de João, ok? E ela move a ação pelo João. Maria, a mãe dele, ela pode desistir da ação? Ela pode desistir da ação? Não, eu vou desistir da ação. Ela pode desistir da ação fazendo às vezes do seu filho? Quem que é autor da ação? É Maria ou é João? É o João. A mãe pode desistir por ele dessa ação? Não pode. Veja, se a mãe quiser desistir, que é a representante dele, o interesse da mãe colide com o interesse do incapaz. E nesse caso, o que o juiz faz? Maria,
vai embora, ele nomeia um curador especial para o João também. Então, todas as vezes que o interesse do incapaz colidir com o interesse do representante, também o juiz nomeia um curador especial para defender os interesses desse incapaz, tá bom? Desse incapaz processual. Terceira questão para a gente, vamos lá, olha só. São condições da ação. Essa daqui é um presente, hein? Vou só mudar aqui o slide e pronto. São condições da ação. Essa é um presente dado pela banca do Ministério Público. Procure aí qual é a alternativa que contempla todas as condições da ação. Vamos lá, são condições da ação. Isso é fácil. Você se lembra que condições da ação, olha a dica. Condições da ação a gente brincava que eram pli. Lembra do pli? Condições da ação eram pli. Tem gente também que fala que condições da ação são pio, né? Então você pode só inverter o i com l. Mas eu acho mais bonitinho de falar pli, né? Condições da ação. Quais são as condições da ação? Pode responder. Vamos lá, tem uma resposta por enquanto. Vou respondendo, vai lá. Condições da ação. Falta uma resposta só. Coragem. Uma resposta, alguém não respondeu. Obrigado, ótimo, maravilha. Então, agora eu tenho todas as respostas aqui. Mais uma vez eu tive um impasse. Eu tive alunos que escolheram a alternativa A e a alternativa C. Significa que você está na dúvida entre legitimidade ad processo e legitimidade ad causa. Qual que é a diferença entre legitimidade ad processo e legitimidade ad causa? Alguém se arrisca? Legitimidade ad processo é uma prerrogativa de participar como parte do processo? Você pode dizer o seguinte, que legitimidade ad causa, você acompanhou esse conceito que eu dei agora há pouco de capacidade de ser parte e capacidade processual, beleza? Capacidade de ser parte, ela se aproxima de legitimidade ad causa, capacidade processual se aproxima de legitimidade ad processo, tá bom? Então, do que eu preciso, de qual legitimidade que eu preciso para propor uma ação? Foi o que a gente acabou de falar. Da primeira dessas legitimidades, né? A gente precisa da legitimidade ad causa, tá bom? Então, eu preciso ser legítimo para propor essa causa, então legitimidade ad causa. Preciso ter interesse de agir e preciso de possibilidade jurídica do pedido. Antônio, o que é interesse de agir? O interesse de agir, isso é bom que você anote, se você não se lembra, o interesse de agir, ele se subdivide em duas partes. O que é o interesse de agir? A primeira parte do interesse de agir é a chamada necessidade. Antônio, o que é necessidade? Necessidade da via judicial. Você tentou, às vezes, por meio pacífico, por outro meio que não havia processual, resolver aquele problema, mas não deu certo. Então, a via judicial foi o último meio que restou, ou o único meio que restou para você resolver aquela situação. Então, necessidade do quê? Necessidade da via judicial. Você mandou cartinha, telefonou, tentou por outros meios resolver a situação, mas não conseguiu. Então, a necessidade é a necessidade da via judicial. E o que é a possibilidade jurídica, ainda dentro do interesse de agir, eu preciso, além da necessidade, eu preciso cumprir com o requisito da adequação. Antônio, o que é o requisito da adequação? Você sabe que no direito existe sempre um meio adequado para uma finalidade que você queira dentro daquele determinado caso. Existe um processo adequado, existe um procedimento adequado, existe um instrumento adequado. Por exemplo, você não quer cancelar o contrato, você não quer rescindir o contrato, você quer simplesmente cobrar as prestações que não foram pagas, mas continuar tendo a relação com aquela pessoa. Então, para cobrar as prestações vencidas, eu tenho um meio processual. Para rescindir o contrato, eu tenho um outro meio processual. Uma ação de cobrança seria para cobrar as prestações vencidas. Já uma ação de rescisão contratual seria uma ação para acabar com todo o contrato.
Tá? Então, dependendo da finalidade, eu tenho um meio adequado para resolver essa situação. Isso é interesse de agir. Tá? Interesse de agir, portanto, ele subdivide em necessidade e adequação. E por fim, a chamada possibilidade jurídica do pedido. O seu pedido ele tem que estar previsto em lei, ou pelo menos ele não pode ser impedido, ele não pode ser proibido pela lei. Um exemplo clássico, você tentar cobrar de alguém uma dívida de um jogo de azar. Esse tipo de cobrança é impossível, porque não há abertura legal para que isso aconteça, tudo bem? Não há amparo legal para que esse tipo de cobrança aconteça. Então, quais são as condições da ação? Repetindo, legitimidade de causa, interesse de agir e possibilidade jurídica de pedido. Resumindo, uma parte tem que poder propor uma ação, ela tem que ter tentado de outra forma e não conseguido, e a lei tem que amparar esse pedido que ela quer fazer do poder perante o poder judiciário. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá. Quarta questãozinha. Uma questão um pouquinho mais chata, mas é uma questão obrigatória. Quarta questão. É correto afirmar que... Alternativa A jurisdição é única, pouco importando o conteúdo da lide a ser dirimida, se penal ou extrapenal. B. Tanto o processo penal quanto o processo civil são iniciados pela vontade da parte autora, com o exercício do seu direito de ação. C. O processo civil e o processo penal são oriundos de um mesmo tronco, possuindo os mesmos alicerces, mas são dotados de nuances que os tornam diferenciados. Alternativa D. Todas estão corretas. Todas as anteriores estão corretas. Eu quero que você responda essa questão não com uma visão de aluno de quinto ano, com uma visão de aluno um pouco mais apurado. Eu quero que você responda essa questão em termos bem genéricos. Tá? Olhe para essa questão em termos bem genéricos. Essa é a dica que eu dou para você responder essa questão. Pode responder, vamos lá. Vou dar mais 15 segundinhos para você responder. Beleza, obrigado. Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Vamos começar pela alternativa B de bola. Tanto o processo penal quanto o processo civil são iniciados pela vontade da parte autora com o exercício do seu direito de ação. Eles podem começar pelo exercício da parte autora, tanto o processo penal quanto o processo civil? Depende, o processo penal só em emissão pública, condicionada à representação ou sem tribunal. Tá. E aqui na alternativa B, ele está falando que todo o processo penal se inicia pela vontade do autor? Todo? Está escrito isso? Então a gente pode colocar palavras que não estão na alternativa? A gente não pode. Então, em termos genéricos, por isso que eu pedi para você um olhar bem generalista para responder essa questão. Em termos genéricos, eu poderia dizer que no processo penal tem ações que se iniciam por vontade do autor? Poderia. E no processo civil, as ações se iniciam por vontade do autor? Se iniciam. Então, em termos genéricos, eu posso considerar essa alternativa B como correta. Vamos dar uma olhada na alternativa A. Ela fala assim: a jurisdição é única. Você lembra daquele princípio da unicidade da jurisdição, que a jurisdição ela é una em todo o território nacional? E será que isso significa dizer que tanto importa o conteúdo da lide a ser dirimida, se é penal ou extrapenal? A jurisdição ela é una? Ela é considerada una. Tá? Então, cuidado, gente, cuidado, que a jurisdição é considerada única. E realmente, não importa o conteúdo, se ele é considerado penal ou extrapenal, a jurisdição abrange todos os assuntos, todas as matérias, em todo o território nacional. Aqui a nossa jurisdição ela é una, ela não é dual. Se você diz que importa o conteúdo da lide, está falando que existem duas jurisdições aqui no Brasil. Uma jurisdição penal e uma jurisdição extrapenal, civil, por exemplo. Não, a gente só tem uma única, tá bom? Beleza? Alternativa C. O processo civil e o processo penal eles são oriundos do mesmo tronco. Beleza, direito processual. Possuindo os mesmos alicerces. Beleza, a gente sabe também que é verdade. Tanto que quando nós estudamos TGP,
o professor sempre fala para vocês, quando faltarem regras no processo penal, de onde eu tiro essas regrinhas? Do processo civil. Então eles têm um tronco comum, tratam os mesmos alicerces, mas eles têm nuances diferentes que os tornam diferentes. Tá? Então depois eles se diferenciam, eles se separam com regras absolutamente diferentes. Então, na verdade, essa questão ela tem como alternativa correta a letrinha D. Todas as alternativas anteriores elas são consideradas como corretas. Tá bom? Vamos continuar, vamos adiante. Quinta questão. Vamos lá, meus amigos. O chamado interesse de agir, uma das condições da ação, exige... Puxa, acabei de responder para você aqui no quadro. Mas mesmo assim, vai lá, responde aí. Pega o clicker e responde, vai lá. O chamado interesse de agir, uma das condições da ação, exige, alternativa A, possibilidade jurídica do pedido e necessidade. Alternativa B, legitimidade ad causam e necessidade. Alternativa C, necessidade e adequação. Alternativa D, possibilidade jurídica do pedido, necessidade e adequação. Muito fácil. Interesse de agir se subdivide em necessidade e adequação. Resposta correta, minha gente. Não precisa nem falar nada na alternativa C, necessidade e adequação. Maravilha? Antes da gente ir para a próxima questão, deixa eu apagar o quadro, né? Porque vai que alguma questão eu já tenha colocado aqui como resposta, é melhor a gente partir para a próxima questão com o quadro apagado. Nada de ficar dando questão de graça assim não, né? Vamos lá. Sexta questão, minha gente. São pressupostos genéricos da relação processual. Se lembra daquela relação processual, que é aquela relação que se dá entre aquelas três pessoas, entre aqueles três entes? Quais são os pressupostos da chamada formação da relação processual? Alternativa A, regularidade e legitimidade ativa, competência certa e descrição fática. Alternativa B, demanda regularmente formulada, capacidade de quem formula e investidura do destinatário. Alternativa C, capacidade processual ativa e capacidade postulatória. Alternativa D, investidura do juiz, competência e imparcialidade. Pode responder. Maravilha, perfeito. Nessa questão eu tenho uma situação linda, mesmo. Olha a situação linda que eu tenho, vou até compartilhar com vocês. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso. Tem gente que respondeu a B, tem gente que respondeu a C, tem gente que respondeu a D. Vamos lá então? Vou dar uma dica para vocês, vou ajudá-los. Para facilitar, eu quero que você fique só entre as alternativas B de bola e C de casa, tá bom? Responda entre a B e a C. Qual que você acha que são os pressupostos genéricos de uma relação processual? Pode responder. Entre a B e a C. Quem respondeu a D vai ter que tirar, vai ter que se decidir aí. Alguém respondeu a D, você vai ter que tirar da D e colocar entre a B ou a C. Estou esperando ainda. Quem colocou na D não dá, vai lá. Alguém colocou na D, maravilha. Então agora eu tenho algumas pessoas que ficaram perdidos aqui entre a B e a C. Vamos lá, minha gente. Quais são considerados os pressupostos genéricos da relação processual? Você deve lembrar-se da seguinte frase, olha só. Eu preciso de que alguém demande contra outro sujeito perante uma autoridade. Essa era a frase que a gente estudava. Quais eram os considerados pressupostos genéricos da relação processual?
eu precisava de que alguém demandasse contra outra pessoa perante uma autoridade competente. Então, quais eram os elementos? Uma pessoa que demandasse, propusesse uma ação contra outra pessoa perante uma autoridade competente. Analisando as alternativas B e C, qual delas será que contém esses três elementos genéricos de uma relação processual? Vamos dar uma olhadinha na alternativa B de bola? Olha só. Demanda regularmente formada. Opa, cumpriu com o requisito da demanda. Capacidade de quem a formula, ou seja, aquele alguém que propõe a ação tem que ter capacidade de ser parte. Lembra? E por fim, investidura do destinatário. O que era o princípio da investidura do juiz? O juiz investido da jurisdição é aquele que passou no concurso, foi aprovado e agora está no exercício da jurisdição. Será que o juiz que tem investidura é a mesma coisa que o juiz que tem competência para julgar aquela ação? É. Tá? Então, como resposta correta para a gente fica a alternativa B. Eu preciso que alguém demande perante uma autoridade competente. Tá bom? Eu preciso então da demanda, da capacidade e de um juiz próprio para o exercício do julgamento daquele determinado processo. Tudo bem? Por que a gente não fala de capacidade processual ativa e de capacidade processual? De capacidade postulatória? Porque esses são requisitos de existência e de desenvolvimento regular do processo. Eles não são requisitos da relação processual. Requisitos da relação processual são esses três. Guarda isso. Eu preciso que alguém demande perante um juiz competente. Tudo bem? Guarda essas três coisinhas. Esses são os três pressupostos genéricos da relação processual. Próxima questão. Vamos lá. Sétima questão. Pelo princípio da inafastabilidade do processo, podemos dizer que... O que é o princípio da inafastabilidade? Alternativa A. Nenhum juiz poderá ser retirado do processo a quem foi inicialmente distribuído, salvo as hipóteses legais de sua exclusão. Alternativa B. Quaisquer lesões de direito serão apreciadas pelo juiz, mas este poderá desobrigar-se da sua função, desde que concretamente entenda que a parte não preenche os requisitos básicos para a postulação em seu nome. Alternativa C. Nenhuma lesão de direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário, garantindo a todos o acesso à justiça, sendo que o juiz não poderá deixar de julgar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. E letrinha D. Ninguém poderá deixar de pleitear em juízo direito seu ou em nome de outrem, importando sempre na obrigação do juiz em decidir, salvo se não puder garantir a plena eficácia da coisa julgada, por considerado pedido juridicamente impossível. Pode escolher, vai lá. Pode escolher. O que é o princípio da inafastabilidade? Inafastabilidade. Vou te dar mais 10 segundos para responder. Inafastabilidade. Beleza, já que algumas pessoas responderam aqui a correta, eu já vou direto para a resposta certa. Alternativa correta, alternativa C de casa. Olha só por quê. O que é o princípio da inafastabilidade? Eu não posso afastar do Poder Judiciário a apreciação de lesões a direitos. Então, toda vez que eu tiver um problema, resumindo essa história, toda vez que eu tiver um problema, eu posso levar esse problema perante o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ele tem que resolver, ele não pode se afastar, ele não pode falar, não, isso daí eu não resolvo, e tirar o corpinho dele fora e não resolver aquele determinado problema. Tá? Então, nenhuma lesão de direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário, porque todos têm acesso à justiça, sendo que o juiz não poderá deixar de julgar, alegando lacuna ou obscuridade. Para isso que você estuda, inclusive, aquela lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lembra de que quando faltarem normas, o juiz pode julgar através de outros recursos? Lembra disso, que ele tem outros meios para que ele possa julgar?
ele pode julgar de acordo com os princípios gerais do direito, os costumes, a analogia, etc. Então ele jamais pode deixar de proferir uma sentença, ele jamais pode deixar de proferir uma decisão, alegando que existe um buraco, uma lacuna na lei, ou a lei ela não é absolutamente clara, tá bom? Existem mecanismos de interpretação para que o juiz ele sempre decida, ele sempre profira a sua sentença, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa C de casa. Oitava questãozinha, essa é um pouco mais fácil, gente, essa daqui é um pouquinho mais tranquila. Vamos lá, olha o que ela fala para a gente, ela fala assim: o princípio da indeclinabilidade da jurisdição consiste, a gente viu, inafastabilidade. A gente não pode afastar o poder judiciário da solução dos problemas, dos conflitos de interesse, tudo bem? Da lide. Se existe uma lide, o poder judiciário decide. E agora, o que será que é o princípio da indeclinabilidade? Alternativa A: na vedação da delegação da função jurisdicional pelo juiz. Alternativa B: no fato de que as decisões judiciais devem ser acatadas e cumpridas, posto que possuem caráter impositivo e cogente. Alternativa C: na impossibilidade da modificação da competência do juiz após ter sido firmada. E D: no dever do juiz de decidir a causa, desde que atendidas as condições da ação e os pressupostos processuais. Vamos já direto para a resposta? Faltam só 2 pessoas para responder. Por favor, escolha aí a sua resposta. Eu já vou direto para ela. Uma pessoa. Falta. Beleza, obrigado. Eu tenho aqui pessoas que ficaram agora entre 2 opções, que ficaram entre a B e a D. B de bola e D de dado. Eu vou pedir para que você faça uma opção entre essas 2 alternativas, mas antes eu vou explicar uma outra coisinha para você. Olha só. Indeclinabilidade significa que alguém não pode declinar de alguma determinada situação. O que é declinar de determinada situação? Significa você deixar de fazer algo que deveria fazer. Só que aí você fica na dúvida, tá, mas quem que não pode deixar de fazer algo? Aquela pessoa que teve uma decisão judicial proferida contra si, por exemplo, o juiz falando, pague, e eu não pago. Ou será que o juiz, que tem o chamado princípio da indeclinabilidade, ou seja, ele tem o dever de decidir a causa sempre que todas as condições processuais estiverem cumpridas, estiverem ok? Quem será que tem esse dever? A parte ou o juiz? Pensa assim, ó. Vamos usar uma regrinha simples, uma regrinha tranquila para você guardar. Você já ouviu muitas pessoas falando indeclinabilidade? Você já ouviu? Além do nosso coordenador do curso que vai declinar, agradecimento, não sei o que. Você já ouviu outra pessoa usando essa palavra? Você já ouviu alguém na rua conversando com o outro, falando, olha, eu gostaria de saber por que não houve a declinabilidade do meu pedido, não sei o que lá. Alguém já falou isso? Não. Então, pessoa comum, gente que move relação ao autor real, fala isso? Não. Quem fala isso? Juiz. Tá? Então, indeclinabilidade é um princípio que se aplica a quem? Ao juiz. Tá? Então, o dever, o juiz ele tem o dever de decidir a causa, desde que estejam presentes todas as condições da ação e os pressupostos processuais. Ele não pode declinar, ele não pode deixar de decidir aquele processo. Tá bom? O princípio da indeclinabilidade aplica-se diretamente à figura do juiz. Nona questão, essa daqui é fácil, hein? Essa daqui é bem tranquilinha, essa daqui é uma questão de presente para vocês. Nona questão, olha só. São definidas como justiças especiais. Aí o Ministério Público estava bonzinho, hein? Ele estava bonzinho, estava de bom humor, resolveu fazer uma prova bem tranquila para você. São definidas como justiças especiais. Alternativa A, Justiça do Trabalho e Justiça Militar. Alternativa B, Justiça Federal e Justiça Eleitoral. Alternativa C, Justiça Estadual e Federal. E alternativa D, Justiça do Trabalho e Justiça Estadual. Pode responder. Beleza, todo mundo já respondeu. Essa é bem tranquilinha mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês.
destas 4 alternativas aqui, dá uma olhadinha para cá, dessas 4 alternativas, qual delas não poderia ser de jeito nenhum a resposta? É aquela que a pessoa não poderia escolher de jeito nenhum. Qual delas? C. Porque na letra C nós temos as 2 justiças que são consideradas justiças comuns. Tá? Então, você sabe que justiça estadual é justiça comum. Ela não se especializa em relação à matéria, julga quase de tudo. E a Justiça Federal também não se especializa em relação à matéria, julga quase de tudo. Então, todas as alternativas que tenham ou justiça estadual ou federal, elas acabam tornando-se erradas. Tá? Então, quais são as justiças consideradas especiais? Justiça do Trabalho, que se especializa em relação à matéria, só julga a matéria trabalhista, e Justiça Militar, que só julga as questões relacionadas aos militares e aos crimes que eles porventura possam ser cometidos. Tá bom? Então, letrinha A, Justiça do Trabalho e Justiça Militar. Próxima questão, meus amigos. Próxima questão, 10ª questão. E assim a gente chega já praticamente na metade dessa nossa revisão aqui, dessa nossa resolução de questões. A relação processual é caracterizada por uma estrutura tríplice triangular que é formada por alternativa A, partes, pedido e causa de pedir; alternativa B, autor, juiz representando o Estado e réu; alternativa C, legitimidade da parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido; e D, autor, advogado e réu. Quem compõe a chamada relação, vou escrever aqui no meio, olha só, a chamada relação processual. Quem será que compõe essa chamada relação processual? Você se lembra de que o processo, eu falei isso na aula passada, lembra dessa expressão aqui em latim? Processum est actum trium, lembra disso? Personarum. Processum est actum trium personarum. O que é isso daqui? O processo nada mais é do que um ato de 3 pessoas. Lembra dessa expressãozinha em latim? Quais são esses 3 sujeitos? Quais são essas 3 pessoas? Quais são os chamados sujeitos da relação processual? Quem será que está aqui em cima? Quem será que está aqui nessa ponta? E quem será que está nessa ponta de cá? Cuidado, 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 cuidado. Eu já vi aqui que vocês responderam e graças a Deus todo mundo respondeu na alternativa correta. Esses 3 entes são, aqui em cima a gente tem o Estado juiz, de um ladinho dessa relação a gente tem o autor do processo e do outro lado a gente tem o réu. Então, autor, juiz e réu. Esses 3 compõem a chamada relação jurídica processual triangular ou tríplice. Tá? Então, processo nada mais é do que uma relação que se dá entre autor, juiz e réu. O autor move a ação, entrega para o juiz manda citar o réu para que ele se defenda, então o juiz ele acaba sendo o mediador dessa relação jurídica processual. O autor na petição inicial traz as provas dele, o juiz quando cita o réu faz com que ele se defenda e o réu também apresenta as suas provas para se defender. Então essa relação jurídica ela ocorre diretamente quando há a formação de um processo. Tá bom? Questão de número 10, uma questão absolutamente tranquila. Passando na metade da nossa revisão, questão de número 11, fácil também, mas agora ela pergunta quais são os elementos da ação, tá bom? Quais são os elementos da ação? 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 Uma ação. Quais são os elementos que compõem esta ação? Eu vou te dar uma dica. Com base nesses elementos que compõem a ação, você vai perceber que esses elementos eles servem para que nós possamos identificar as ações. Antônio, como assim identificar? Da mesma forma que você tem o seu documento de identidade, você tem, por exemplo, o seu RG, você tem o seu CPF, tem o seu título de eleitor, que vai te identificar enquanto eleitor. Um processo
Uma ação, para ser mais específico, ela tem alguns itens que vão identificá-la. Pega o seu RG, por exemplo. Quais são os itens no seu RG que tornam o seu RG diferente do RG de qualquer outra pessoa? Quais itens que tornam diferente o seu RG do RG de outra pessoa? O seu polegar, o número do RG, por exemplo, a foto, ou seja, são elementos que diferenciam você de quaisquer outras pessoas. Dessa mesma forma, uma ação, ela tem elementos que diferenciam essa ação de quaisquer outras ações que existam sendo movidas nesse momento lá no Poder Judiciário. Quais são os elementos que identificam a ação? Vamos lá. Eu tenho aqui um problema. O problema é que as pessoas elas estão um pouco perdidas entre as alternativas B e C. Vocês vão ter que fazer uma opção. Eu tenho meia das respostas. Tenho 50% entre B e C. Vou te perguntar uma coisa. Há alguns slides atrás, a gente estudou as condições da ação. Você se lembra de quais eram as condições da ação? As condições da ação eram PLI. Lembra do PLI? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade ad causa e interesse de agir. O que é a condição da ação não pode ser ao mesmo tempo elemento da ação. Na alternativa C, eu tenho alguma condição da ação? Na alternativa C, eu tenho alguma condição da ação misturada aqui na alternativa C? Eu tenho? Tenho. Qual delas? Possibilidade jurídica do pedido e também interesse. Isso daqui não é elemento da ação, isso daqui é condição da ação. Então o que sobra para a gente? Sobra para a gente a alternativa B. Quais são os elementos que identificam uma ação? Primeiro, as partes, ou seja, quais são os autores e os eventuais réus nessa ação. Além das partes, o que mais que identifica uma ação? A causa de pedir. Causa de pedir. Antônio, o que é a causa de pedir? A causa de pedir nada mais é do que a descrição do fato, é a descrição do problema, mais a relação jurídica que existia. Você deve estar lembrado de que a causa de pedir, ela subdivide em causa de pedir mediata e em causa de pedir imediata. O que é algo considerado imediato? Imediato é que é agora, não é? Então, numa linha temporal, algo que é imediato está mais próximo de você, não está? E algo que é imediato é algo que está mais longe do tempo. Vou te dar um exemplo. Olha só. Você assinou um contrato há 10 anos atrás, e esse contrato vinha sendo executado. Hoje, quando você foi executar esse contrato, continuar a execução dele, deu problema. Uma das partes não pagou, não fez o depósito para você, etc. Nessa pequena historinha, eu trouxe para você a causa de pedir, tanto a mediata quanto a imediata. Nessa historinha, qual foi a situação que te fez eventualmente mover uma ação? O inadimplemento do contrato, a pessoa não ter pago, ter cumprido com a prestação dela. Então, isso não está mais próximo de você numa linha temporal do que o momento em que você assinou o contrato? Está. Então, essa é a chamada causa de pedir imediata. É o problema que fez mover a ação, o processo. Já a causa de pedir imediata é o surgimento da relação jurídica, ou seja, lá atrás, quando você assinou o contrato. E eu tenho que colocar essas duas causas de pedir na minha ação. Eu tenho que falar, olha, 10 anos atrás eu assinei um contrato com o réu da ação e assim, assado, aconteceu de tal forma, mas no último mês, quando eu fui cumprir o contrato, ele não pagou, ou seja, você conta como que se formou a relação jurídica lá atrás e qual foi o problema de agora que fez com que você movesse essa ação. Antigamente, a gente costumava falar para os alunos, quando a gente tinha aquela ação de separação judicial e etc., lá no passado a gente falava,
Qual que era a causa de pedir? Próxima e remota, imediata ou imediata. A causa de pedir remota foi quando você se casou lá atrás. A causa de pedir próxima ou imediata foi a briga, por exemplo, que houve entre o casal. A mulher espancou o marido, a mulher deu nele, acabou com ele, meu Deus, vamos separar, não dá para ver mais junto. E com isso eles moviam uma ação de separação judicial. Então, vejam que nada mais, nada menos do que eu tenho essas duas possibilidades, essas duas causas de pedir. Uma que cria relação jurídica e a outra que gera o problema e que faz mover a ação. E por fim, o último item que identifica a ação é o pedido. Então, o que você quer? Você tem que colocar também na sua ação. O que você quer? Eu quero a anulação do contrato. Eu quero o pagamento, por exemplo. Esses são os considerados elementos da ação. Partes, causa de pedir e pedido. Tá bom? Questão de número 12, meus amigos. Vamos lá. Questão considerada tranquilíssima. Tranquilíssima mesmo. A função jurisdicional do Estado é. Então, mais uma vez, eu quero características da jurisdição. A função jurisdicional do Estado é alternativa A, exclusiva e permanente. Alternativa B, substitutiva e permanente. Alternativa C, exclusiva e eventual. Alternativa D, substitutiva e eventual. Observem que sobre uma dessas características a gente até já falou. Pode escolher aí, enquanto eu apago aqui o quadro. Pode escolher. Já escolheram? Beleza? Vamos dar uma olhada então. A função jurisdicional do Estado é exclusiva e permanente. Muitas pessoas colocaram a alternativa A como resposta, mas será que ela é a alternativa correta? Você se lembra de que a função jurisdicional do Estado era uma função que substituía a vontade das partes na solução dos conflitos de interesse? É só o Estado que resolve todos os conflitos de interesse? Não. Ele substitui a vontade das partes na solução dos conflitos de interesse. E a dúvida que você talvez tenha é: mas ela é permanente ou ela é considerada eventual? Jurisdição, ela é permanente ou ela é considerada eventual? Meus amigos, aí a gente tem um problema sério na doutrina, pelo seguinte: muitas pessoas afirmam que existe a chamada eventualidade da jurisdição. Como assim eventualidade da jurisdição? Significa que a atuação da jurisdição, a aplicação da jurisdição, essa função jurisdicional, ela depende da vontade das partes para que ela ocorra, depende de que alguém vá até o Poder Judiciário, leve o problema para que haja atuação dela. Então, a função jurisdicional, segundo essa parte da doutrina, não seria permanente, ela dependeria de uma eventualidade, tá joia? Mas, em contrapartida, eu já encontrei alguns processualistas, meio doidinhos, diga-se de passagem, que dizem que a função da jurisdição é considerada uma função absolutamente permanente e ninguém pode substituir a vontade do Estado na aplicação das leis. Essa pessoa, com certeza, ela ignora, ou então ela faz vista grossa àqueles meios ainda que existem, como nós vimos na aula passada, de autotutela. Autotutela, lembra? De esforço imediato. Lembra disso que a gente viu um pouquinho na aula passada? Até mesmo legítima defesa e etc. Tá bom? Então, para a gente, vamos ficar com a alternativa correta, alternativa D, com esse detalhe da questão da permanência da jurisdição. Questão de número 13, vamos lá. Questão de número 13. É função atípica exercida pelo Ministério Público A? Essa é fácil, hein? Essa é fácil. O que eu quero que você busque nessa questão? Eu quero que você busque as situações que o Ministério Público em que ele normalmente atua. E eu quero que você selecione como resposta aquela situação em que normalmente o Ministério Público não atua. Então, para facilitar o seu trabalho, existem 3 alternativas que contêm funções institucionais do MP. Existe uma alternativa que contém uma função que foi função institucional do Ministério Público e que estava prevista lá no Código de Processo Penal.
E, inclusive, ela estava relacionada àquela situação de inconstitucionalidade progressiva. Pode escolher. Qual delas não é função típica do Ministério Público? Eu vou te dar uma dica, tá? Para responder questões. Quem puder depois na internet, inclusive para quem estiver assistindo a esse vídeo nosso aqui, logo depois do vídeo, entra no YouTube e digita lá Dicas Professor Sapoia. S-A-P-O-I-A, Professor Sapoia. Ele vai dar para você 13 dicas de como responder questões objetivas. Uma dessas dicas diz que, numa questão objetiva, quando você tem várias alternativas parecidas, aquela que lhe parecer diferente, lhe soar um pouco diferente, costuma ser a resposta correta. E nesse caso, das 4 alternativas, qual delas parece ser a diferentona? Aquela que está fora de uma uniformidade? A alternativa A, não é? E por coincidência, minha gente, a alternativa A, ela é considerada a resposta correta. Sabe por quê? É a função atípica do MP, a substituição processual das vítimas de crime nas ações civis ex delicto. Isso daqui foi função do Ministério Público por anos, até a criação das defensorias públicas. Hoje em dia, até dei essa aula na sala de vocês, né? Hoje em dia, quem tem a incumbência de propor ações civis ex delicto? Defensoria Pública, tá bom? Eles que têm essa função institucional. Então, hoje em dia, não é mais função típica do Ministério Público propor ações civis ex delicto. E diz a doutrina, inclusive, que torna-se inconstitucional a propositura de ação civil ex delicto pelo MP nos estados em que houver defensoria pública. Por quê? Porque a função institucional da defensoria pública, não do Ministério Público, propor as chamadas ações civis ex delicto. Tá joia? Pena que a gente não tem tempo para falar sobre a ação civil ex delicto em si. Tá joia? Próxima questão. Questão de número 14, gente. Olha só. Uma questão simples, mas que também é bacana para a gente, porque traz reflexos no processo civil. É uma questão de direito civil, mas que traz reflexos para a gente no processo civil. Então, domicílio do incapaz é... O que o Código Civil fala sobre a questão do domicílio do incapaz? É o escolhido livremente pelo incapaz, devidamente representado. B. O escolhido livremente pelo representante. C. O do seu representante legal ou assistente, necessariamente. E D. O escolhido por acordo de vontades entre o incapaz e o representante. Pode escolher. Já tem 2 respostas, continue respondendo. Continue respondendo, falta só uma resposta. Beleza. O que o nosso Código Civil fala sobre o chamado domicílio necessário? O que ele fala sobre o domicílio necessário? Nosso código fala que tem domicílio necessário. Quem? O primeiro deles, o incapaz. E o incapaz ele tem o mesmo domicílio de quem? Do seu representante legal. Do seu representante legal, ou então o mesmo domicílio do seu assistente. Tá bom? Então, tem o mesmo domicílio do seu representante legal ou do seu assistente. Alguém lembra da continuidade da regrinha do domicílio necessário? Quem tinha domicílio necessário? Lembra disso? Quem mais? Além disso, tinha domicílio necessário também o réu preso. Qual era o domicílio necessário do réu preso? O local em que ele cumpria a pena de prisão. Quem mais tinha domicílio necessário? Lembra? Militar. Lembra? Militar também tinha domicílio necessário no local em que ele presta o serviço dele. Quem mais tinha domicílio necessário? Lembra? O marítimo. Lembra do marítimo? O marítimo também tinha domicílio necessário. Qual que era o domicílio necessário do marítimo? O local onde o navio, a embarcação estavam matriculados. E quem que mais tinha também domicílio necessário? Está faltando um. Servidor público. Maravilha. Então, servidor público também tinha domicílio necessário. Onde ele exercia as suas funções
permanentemente, um caráter de permanência, tá bom? Essas eram as situações em que nós tínhamos domicílio necessário. Então, o domicílio do incapaz, né, é o domicílio do seu representante legal ou do seu assistente, porque é chamado domicílio necessário, aquele que é previsto pela lei, tá bom? Questão de número 15, minha gente, vamos lá, questão de número 15, uma questão considerada um pouquinho média, assim, média em relação à questão de exigência. Deve o juiz nomear curador especial ao incapaz? A gente já falou um pouquinho sobre o curador especial. Alternativa A, sempre, pois o curador especial, em qualquer hipótese, é o representante legal do incapaz. B, mesmo que regularmente representado. C, ainda que coincidentes os interesses entre representantes e representado. D, sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o dos filhos. Em qual desses casinhos eu nomeio curador especial? Eu acabei já falando para vocês, né? Pode responder. Nossa, já responderam, obrigado, né? Todo mundo já respondeu. Então, olha só, eu nomeio curador especial sempre que no exercício do poder familiar o interesse dos pais embater, ou seja, confrontar com o interesse dos filhos, tá bom? É uma situação também em que eu nomeio curador especial. Questão tranquila. Questão de número 16. Repetiu, né? Eu tive um outro exame que repetiu essa mesma pergunta. São condições da ação. Pli, responde aí, vai lá. Quais são as condições da ação? Letra A, interesse de agir, citação e possibilidade jurídica do pedido. Alternativa B, legitimidade da parte, interesse de agir e competência. Alternativa C, legitimidade da parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Letra D, legitimidade da parte, competência e citação. Então, as condições da ação são pli, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade ad causa e interesse de agir. Isso para a gente dá qual alternativa? Alternativa C de casa. Tá bom? Alternativa C. Mais uma questãozinha para a gente, questão de número 17. Duas ações, essa questão aqui é boa, tá? Porque ela vai brincar, ela vai cobrar de você aquilo que eu coloquei agora há pouco aqui no quadro, que eram os elementos da ação. Lembra que os elementos da ação eram partes, causa de pedir e pedido? Lembra disso? Então, olha só. Duas ações são idênticas quando forem iguais. Repetindo. As partes, causa de pedido e pedido. Tá bom? Então, duas ações são idênticas quando forem iguais. As partes, causa de pedido e pedido. Se as mesmas partes contam a mesma história, com a mesma relação jurídica e pedem a mesma coisa, me desculpa, mas isso é a mesma ação. Então, é a chamada identidade total da ação. Quando eu tenho as mesmas partes, a mesma causa de pedido e o mesmo pedido. Tá bom? Então, duas ações são consideradas idênticas se elas tiverem os mesmos elementos da ação. Repetindo, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Questão de número 18, a nossa antepenúltima questão. A gente tem 20 questõezinhas, tá? Estamos já no finalzinho da nossa resolução de questões. A questão de número 18 pergunta assim: qual ramo de justiça especializada não possui jurisdição penal? Qual delas não tem jurisdição penal? Ou seja, não tem crime também que passa por esse ramo. Letra A, Justiça Militar Federal. Letra B, Justiça Militar Estadual. Letra C, Justiça Eleitoral. E letra D, Justiça do Trabalho. Dessas justiças todas que foram colocadas, qual delas não julga crimes? Qual delas não julga crimes? Qual delas não julga crimes? Eu tenho um problema.
Sabe por que eu tenho um problema? Por causa disso daqui. Olha o que aconteceu. Eu tenho gente que respondeu letra A, tem gente que respondeu letra C, tem gente que respondeu letra D. Tem gente que mudou de resposta agora, né, que respondeu aqui letra A. Então olha só, qual dessas justiças, desses ramos da justiça, não tem jurisdição penal? Você se lembra de quando eu falei da justiça militar? Que a justiça militar resolve questões militares e os crimes, porventura, cometidos por militares. Lembra disso? Então, tanto justiça militar federal quanto estadual, essas militares aqui estão fora, tá bom? Aí a dúvida é, justiça eleitoral tem crime ou não tem crime? E justiça do trabalho, tem crime ou não tem crime? Você já ouviu falar de crimes eleitorais? Já ouviu falar de crime eleitoral? Os candidatos, eles podem praticar crimes eleitorais? As pessoas, os cidadãos, eles podem incidir, por exemplo, na prática de um crime eleitoral? Podem? Justiça eleitoral lida com crime? Tem crime eleitoral? Tem. E na justiça do trabalho, você já viu o juiz do trabalho julgando crime? Não. Então, qual delas não possui jurisdição penal? A justiça do trabalho, tá bom? Alternativa D, justiça do trabalho. Eu tinha certeza que era dela, assim, não é. Cuidado, tá vendo? As pessoas às vezes, as pessoas podem te arrastar para o inferno, igual aquele filme, Arraste-me para o Inferno. Tá É a segunda dela. Não confie na pessoa, tá vendo? Você viu, né? A primeira foi a história lá. Viu só? Por isso que eu falo, na hora da prova, se você ouvir alguém cochichando lá, 2, D, não ouça. Não ouça, porque se alguém está cochichando é porque nós temos já um problema nessa relação. Alguém não sabe. Só que você não sabe quem que não sabe. Quem está falando ou quem está ouvindo. Entendeu? Então cuidado. Ouviu resposta aí solta em prova pela sala, não confie. Você tem ali já um problema de alguém que não sabe. Tudo bem? Então você não sabe quem que não sabe. A probabilidade de estar errada é de 1/4 dividido por 2 ainda. Então é de 1/8 praticamente de você acertar ou não aquela resposta. Tá? Então cuidado mesmo. Penúltima questão, minha gente, penúltima questão. Olha só, penúltima questãozinha. Ela é a seguinte: no processo civil, é incorreto afirmar que o juiz dará curador especial, ou seja, para quem que o juiz não dará curador especial? Presta atenção, hein? É para quem ele não dará curador especial. Para quem ele não nomeia um curador especial. Presta atenção. O réu revel é aquele réu que não compareceu ao processo, tendo sido licitado por edital. Tá? Ele não compareceu. Não apareceu para se defender no processo. Então vamos lá. Para quem que o juiz não dará curador especial? Responderam? Beleza. Falta só uma pessoa. Obrigado. Então, olha só. Para quem que o juiz não dará curador especial? Nosso Código de Processo Civil diz que ele vai dar curador especial ao incapaz, que não tem representante legal. Além disso, ele dá curador especial, a gente viu, ao réu preso. Ele dá curador especial também ao réu revel, citado por edital. O que não está no texto expresso do Código de Processo Civil? Ao réu pobre. Tá? A ele existe assistência judiciária gratuita. Ele pode ser atendido pela Defensoria Pública ou por aquele advogado da OAB que atua em convênio com a Defensoria Pública. Você já ouviu aquela história de que fulano foi lá na OAB, na casa do advogado, para conseguir um advogado porque é pobre. A OAB ela tem um convênio com a Defensoria Pública, os advogados inscritos nessa assistência, eles recebem verba da Defensoria Pública pela sua atuação. Tá bom? Então, ao réu pobre. É isso que não estava na letra da lei. Tá joia? E para a gente fechar, última questãozinha. Questãozinha um pouquinho mais complexa.
É uma questão para encerrar essa nossa revisão. Assinale a alternativa incorreta. Os elementos constitutivos da ação são partes, o pedido e a causa de pedido. Letra B. A legitimação extraordinária consiste na possibilidade de alguém, autorizado por lei, agindo em nome próprio, pleitear no processo direito alheio, seja como autor, seja como réu. Letra C. As partes são, entre outros, pressupostos de existência da relação processual. E D. A pessoa com 16 anos reveste-se de plena capacidade processual. Pode escolher a alternativa A, B, C ou D. Obrigado. Eu tive a maior parte das respostas na alternativa D de dado. Então, olha só. A pessoa com 16 anos reveste-se da plena capacidade processual. O que era a capacidade processual que a gente viu agora há pouco? Era a possibilidade da pessoa mover uma ação independentemente de representação ou de assistência. Aos 16 anos, ele está liberto da representação ou da assistência, voltando, ele tem a sua capacidade processual plena? Aos 16 não. Então, a alternativa incorreta para a gente é a alternativa D. As demais estavam todas corretas. Tá joia? Pessoal, então olha só, a gente acabou resolvendo aqui 20 questões sobre teoria geral do processo. Se vocês tiverem mais outras questões, estiverem se preparando, para quem está assistindo em casa e se preparando também, se vocês tiverem alguma dúvida, podem procurar pela gente pelo Facebook, manda mensagem pelo Facebook, os alunos têm o número de celular também, o WhatsApp, pode mandar mensagem por lá, vai ser um prazer muito grande ajudar você a responder essas questões, tá bom? Então, desejo uma excelente prova para vocês, um excelente finalzinho de preparação, tá? Vão firmes, serenos, na hora da prova, vá tranquilo. Se você é daquela pessoa que fica nervosa na hora da prova, tenta responder uma questão, já passa ela para o gabarito, ou responde de 3 em 3, ou de 5 em 5, já vai passando para o gabarito, para evitar aquela coisa de, você se perdeu, passou errado para o gabarito, e é bom porque à medida que você já passa para o gabarito as questões, você vai respondendo assim blocos de 3 em 3 questões, ou de 5 em 5 questões, a sua cabeça ela fica mais leve, você libera o seu subconsciente para responder as próximas questões. Quem não faz isso e fica guardando questões para revisar, quando você sai no final da prova, você sai com aquela sensação de cabeça pesada, cabeça cheia, fala, nossa, que prova que foi essa? Está difícil, está complicado. Então, faça isso, responda por blocos, que o seu desempenho vai ser muito melhor durante a prova, e você sai da prova um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo também, tá joia? Pessoal, muito obrigado então pela presença, uma excelente prova para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.